Eu nunca fui do tipo que se impressiona fácil, principalmente no meu trabalho. Trabalhar em uma funerária exige frieza. Os mortos não me assustavam. Eu sabia que eram apenas corpos, matéria sem vida. Sempre achei que o verdadeiro perigo estivesse nos vivos. Mas naquela noite, algo mudou. Era um plantão tranquilo como qualquer outro. Eu estava sozinho, o que não era incomum. Sempre preferi trabalhar no turno da madrugada. Menos movimento, menos gente, menos problemas. Naquela noite havia apenas um corpo na câmara fria. Um homem vítima de infarto. Nada fora do comum. Depois de preencher a papelada, fui até a sala de descanso tomar um café. O silêncio sempre foi algo normal ali, mas, por algum motivo, naquela noite ele parecia mais pesado, sufocante. Quando me levantei para sair da sala, ouvi um som estranho vindo do corredor. Era um barulho baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer parar. Soava como algo arranhando metal. Franzi a testa e segui o som, que parecia vir da câmara fria. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Podia ser um problema no sistema de refrigeração. Abri a porta devagar. O barulho parou no mesmo instante. O corpo estava lá, coberto pelo lençol branco. Nada parecia fora do lugar. Fiquei parado por alguns segundos, esperando qualquer outro som, mas tudo estava em silêncio. Respirei fundo e me virei para sair, mas algo me fez parar. A ponta do lençol estava caída para fora da maca, como se tivesse sido puxada. Engoli em seco. Talvez eu não tivesse coberto direito. Talvez o tecido tivesse escorregado sozinho. Me forcei a ignorar aquilo e ajeitei o lençol, cobrindo o corpo novamente. Fechei a porta e voltei para a recepção, tentando afastar aquela sensação incômoda. O tempo passou devagar. Meu café esfriou na xícara enquanto eu mexia no celular, mas não conseguia me concentrar. Eu sentia que algo estava errado, mas não sabia dizer o quê. De repente, um barulho seco veio do corredor, como se algo tivesse sido empurrado. Me levantei no mesmo instante. O som tinha vindo da câmara fria. Meu coração batia forte quando caminhei até lá. A porta da câmara estava fechada, do jeito que eu a havia deixado, mas algo estava diferente. A maçaneta parecia levemente deslocada, como se tivesse sido forçada por dentro. Meu peito apertou. Eu sabia que isso não fazia sentido. Me aproximei devagar e, antes mesmo de tocar a maçaneta, senti um arrepio subindo pela minha espinha. Abri a porta. O corpo estava lá, imóvel, mas dessa vez algo me fez recuar. Os dedos estavam dobrados, como se tivessem acabado de se mexer. Eu tinha certeza de que, quando coloquei o cadáver ali, as mãos estavam esticadas. Um nó se formou no meu estômago. Eu não queria mais ficar ali. Fechei a porta com força e me afastei. Tentei me convencer de que era cansaço, de que minha mente estava pregando peças, mas mesmo depois de sair daquela sala, eu ainda sentia um peso no ar. O silêncio agora parecia mais denso, como se algo estivesse me observando. Faltavam algumas horas para o fim do meu turno, mas naquele momento eu soube que não ficaria ali até o amanhecer. Peguei minhas chaves e fui até a porta de saída. Meus dedos trêmulos demoraram alguns segundos para girar a fechadura. Quando finalmente abri a porta e senti o ar gelado da rua, um último som veio do corredor. 3 batidas secas, vindas de dentro da câmara fria. Meu sangue gelou. Eu não olhei para trás. Apenas saí dali o mais rápido que pude. Eu não olhei para trás. Cruzei a porta da funerária com passos apressados, meu peito subindo e descendo descompassado. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos postes espalhados pela calçada. O ar frio da madrugada me fez tremer, mas eu sabia que não era só o vento. Algo naquela noite tinha me deixado inquieto de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Acendi um cigarro com as mãos trêmulas e fiquei parado na calçada, tentando organizar meus pensamentos. Meu turno ainda não tinha acabado, mas eu não voltaria para dentro. Não depois daquilo. A razão lutava contra meu instinto. Eu me recusava a acreditar que tinha realmente ouvido aquelas batidas vindas de dentro da câmara fria.
Não fazia sentido. O corpo estava morto. Eu sabia disso. Mas e se... Balancei a cabeça tentando afastar esse pensamento. Era exaustão. Eu estava cansado, trabalhando muitas horas seguidas. Talvez tivesse ouvido um barulho vindo de outra parte do prédio e, no nervosismo, associei ao lugar errado. Talvez a estrutura metálica da câmara tivesse estalado com a mudança de temperatura. Eu precisava me acalmar. Dei mais uma tragada no cigarro, sentindo a nicotina aliviar a tensão, quando algo me fez gelar por dentro. A porta de entrada da funerária, que eu tinha deixado fechada atrás de mim, agora estava entreaberta. O cigarro caiu da minha mão. Eu tinha certeza absoluta de que a fechei. Eu girei a fechadura. Eu ouvi o som da tranca se encaixando. A porta não podia estar aberta. Meus pés pareciam presos ao chão. Eu só conseguia encarar a fresta escura, sentindo meu peito apertar. Por um instante, o silêncio absoluto da rua foi cortado por um som baixo vindo lá de dentro. Um som de algo deslizando, arranhando o chão. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu não queria entrar, não queria nem chegar perto daquela porta. Mas minha chave ainda estava no bolso, minha carteira também. Meu carro estava estacionado ali perto, mas a chave do veículo estava no armário da sala de descanso. Eu teria que voltar. Engoli em seco e me forcei a dar um passo à frente. O rangido do meu próprio movimento na calçada pareceu alto demais. Quando cheguei perto o suficiente, empurrei a porta devagar, tentando não fazer barulho. O saguão estava vazio, iluminado pela luz fraca da recepção. Tudo parecia exatamente como antes, mas algo no ar estava diferente. Eu sentia um peso ali dentro, como se o ambiente estivesse carregado. Passei pela recepção devagar, meu olhar varrendo o espaço, atento a qualquer coisa fora do normal. O som de algo se arrastando tinha vindo dali, mas agora estava tudo em silêncio. Atravessei o corredor, tentando ignorar a sensação de que havia alguém atrás de mim. A cada passo que eu dava, minha respiração ficava mais curta. Meu armário ficava na pequena sala dos funcionários, ao lado da sala de descanso. Se eu pegasse minhas chaves rápido, poderia sair dali em menos de 1 minuto. Cheguei até a porta e a empurrei devagar. A sala estava do jeito que eu havia deixado, mas senti um cheiro estranho no ar. Algo metálico, misturado ao aroma já característico de formol. Meu armário estava entreaberto. Parei na entrada, sentindo meu coração martelar no peito. Eu tinha certeza de que o havia fechado. Eu sempre fechava. Com a mão trêmula, abri a porta do armário por completo e senti meu estômago revirar. Minhas chaves estavam ali, jogadas no chão do compartimento. Ao lado delas, havia uma marca no metal interno do armário. 4 arranhões fundos, como se alguém tivesse passado as unhas ali. Minha visão ficou turva por um segundo. Isso não era normal. Isso não podia ser normal. Peguei minhas chaves rapidamente e girei nos calcanhares, pronto para sair dali, mas no exato momento em que me virei, algo no corredor mudou. A luz piscou uma vez. E então, bem no final do corredor, a porta da câmara fria estava aberta. O lençol branco que cobria o corpo agora estava no chão. E o corpo não estava mais lá. Meu peito travou. O ar pareceu sumir dos meus pulmões, enquanto meus olhos se fixavam naquele corredor estreito, na porta aberta, no lençol amassado no chão. O corpo tinha sumido. Não, isso não fazia sentido. Ele não podia simplesmente desaparecer. Me forcei a dar um passo para trás, meu coração martelando contra as costelas. Tentei encontrar alguma explicação lógica. Talvez alguém tivesse entrado e movido o corpo. Talvez... Mas quem? Eu estava sozinho. A funerária estava trancada. Um barulho seco ecoou pelo corredor. Algo caiu no chão. Um estalo abafado, pesado. Minhas pernas travaram. O som tinha vindo de perto, muito perto. Prendi a respiração e olhei ao redor. A recepção ainda estava vazia. O saguão escuro e silencioso. Tudo parecia parado, morto, exceto pelo corredor onde a câmara fria ficava. Algo estava ali. Meu corpo queria correr, mas meu instinto me dizia para olhar.
Contra toda a minha vontade, me obriguei a dar um passo à frente. O chão frio sob meus pés parecia pulsar junto com minha respiração irregular. Cada músculo do meu corpo gritava para que eu desse meia volta e saísse dali. Mas eu precisava saber. A luz piscou de novo, e foi nesse breve instante de escuridão que eu vi algo no chão. Algo deitado ali, no meio do corredor, a poucos metros da câmara fria. Meu sangue gelou. O corpo, ele estava de bruços, braços esticados para os lados, como se tivesse caído ou rastejado para fora dali. Eu não conseguia me mexer. Meus olhos estavam fixos naquela silhueta imóvel. Cada parte do meu ser queria acreditar que aquilo era apenas um erro, um absurdo, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas então, bem diante dos meus olhos, os dedos da mão mais próxima contraíram, lentamente. A respiração travou na minha garganta. Eu queria piscar, queria olhar para outro lado, mas não conseguia. Vi os dedos se curvarem mais uma vez, se arrastando alguns milímetros pelo chão, deixando um rastro fino e úmido no piso liso. Então, de forma quase imperceptível, o corpo começou a se mover. Não como alguém que está acordando, mas como algo que ainda não entendeu que deveria estar morto. Minha mente gritava que aquilo não podia estar acontecendo. Meu peito subia e descia rapidamente, o ar entrando e saindo de forma descompassada. Os olhos fixos no corpo à minha frente, que a cada segundo parecia estar mais perto, mesmo que eu não tivesse visto um único movimento claro. Eu pisquei rápido, tentando me concentrar, tentando entender. Isso não podia ser real. Não fazia sentido. Talvez fosse o ângulo. Talvez fosse um jogo de sombras da luz piscando, talvez. Dei um passo para trás, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca. Meu corpo queria fugir, mas minha mente tentava me segurar ali. Algo estava errado, mas será que era com aquilo ali na minha frente ou comigo? Me forcei a respirar fundo. Eu precisava de lógica, de controle. Fechei os olhos por um segundo e tentei organizar os pensamentos. Eu estava exausto. Meu turno era longo e eu já tinha trabalhado noites seguidas. O cansaço pode pregar peças na mente. Eu já tinha ouvido histórias de gente que via coisas depois de muitas horas, sem dormir, que jurava ter escutado vozes, visto vultos. Isso aqui era isso, não era? Minha cabeça, meu esgotamento, minha exaustão. Quando abri os olhos, a cena estava igual. O corpo no mesmo lugar, os dedos ainda ligeiramente dobrados. Mas agora, olhando de novo, percebi algo que me fez prender a respiração. O rastro no chão. Não era um rastro de arrasto. Não havia marcas no piso que indicassem que o corpo realmente tinha se movido. Era apenas suor, ou talvez um resquício do próprio embalsamamento. Minha mente estava me enganando. Eu sabia disso agora. Fechei os olhos mais uma vez. Respirei fundo, me obriguei a virar de costas. Não olharia de novo, não daria mais espaço para esse tipo de pensamento. Caminhei em direção à saída da funerária, cada passo mais leve que o anterior. Minha respiração começou a se normalizar. Meu corpo ainda estava tenso, mas minha mente começava a recuperar o controle. Eu estava exausto. Isso era tudo. Alcancei a porta da recepção. Empurrei-a devagar e senti o ar frio da madrugada bater no meu rosto. Lá fora, o mundo ainda estava ali. Os postes de luz, o silêncio das ruas vazias, tudo no lugar, real. Soltei um suspiro longo. Atrás de mim, a funerária permanecia imóvel, inalterada. O mesmo prédio de sempre, o mesmo corredor, a mesma sala e o corpo, exatamente onde eu o deixei. Fiquei ali, parado na calçada, sentindo o ar frio da madrugada entrar e sair dos meus pulmões. Meu corpo ainda estava tenso, mas minha mente começava a entender o que realmente tinha acontecido. O cansaço tinha me atingido de um jeito que nunca antes. Me pegou desprevenido, distorcendo minha percepção da realidade. Eu já tinha ouvido falar de gente que trabalhava demais e começava a ver coisas. Imagens surgiam no canto do olho, sombras se moviam onde não havia nada, barulhos pareciam vir de lugares errados.
Mas comigo, nunca. Eu sempre fui racional, nunca tive problemas com esse tipo de coisa. Mas agora eu estava começando a perceber que ninguém é invulnerável a isso. Aos poucos, minha respiração foi voltando ao normal. Olhei para a funerária uma última vez, como se precisasse confirmar para mim mesmo que nada ali era fora do comum. A porta ainda estava entreaberta, mas agora, com um olhar mais atento, percebi que eu mesmo podia ter deixado daquele jeito na pressa. O corpo na câmara fria. Bem, ele nunca saiu de lá, eu sabia disso. Só precisei de um momento de clareza para enxergar a verdade. A exaustão distorce a realidade. Eu precisava de uma pausa. Olhei para o relógio. Ainda faltavam algumas horas para o amanhecer, mas não fazia mais sentido ficar ali. Se eu continuasse, poderia acabar cometendo um erro de verdade, algo que não pudesse ser explicado apenas pelo cansaço. Voltei para dentro da funerária, dessa vez sentindo o peso do sono me puxando para baixo. Peguei minhas coisas sem pressa, tranquei tudo com calma e deixei o prédio como em qualquer outro dia. Sem pressa, sem medo, sem olhares para trás. Já no carro, liguei o motor e me olhei pelo retrovisor. Meus olhos estavam fundos, as olheiras mais escuras do que nunca. Isso era um aviso. Eu precisava descansar. O caminho para casa foi silencioso. Apenas o som do motor preenchia o espaço enquanto minha mente tentava se ajustar ao que tinha acontecido. A tensão ainda estava ali, presa em algum lugar no fundo da minha consciência, mas a razão falava mais alto agora. Eu sabia o que era real e o que não era. Sabia que minha mente tinha pregado uma peça em mim. Cheguei em casa e me joguei no sofá sem nem tirar os sapatos. Meu corpo finalmente cedeu ao cansaço e meus olhos se fecharam quase de imediato. Eu precisava dormir. Apenas algumas horas de descanso e tudo voltaria ao normal. E voltou. No dia seguinte, a funerária era apenas uma funerária. Os corredores estavam do jeito que sempre estiveram. O corpo estava onde deveria estar. E nada parecia fora do lugar. Nenhuma porta aberta sozinha, nenhum som estranho, nenhuma sensação ruim. Em verdade era simples. Eu estava exausto. Minha mente tinha me enganado, mas mesmo sabendo disso, mesmo tendo plena certeza de que nada daquilo foi real, uma coisa ainda me incomoda. Desde aquela noite, sempre que passo pelos corredores vazios da funerária, sinto um peso diferente no ar. Como se houvesse algo ali, algo que não posso ver, mas que me observa. E às vezes, quando estou sozinho, juro que escuto um som baixo no fundo do prédio. Algo arranhando o chão, bem de leve. Mas eu sei que é só minha imaginação, só cansaço. Pelo menos é o que eu digo a mim mesmo. Eu nunca imaginei que um simples trabalho de verão poderia me levar a um pesadelo que eu jamais conseguiria esquecer. Quando me ofereceram um emprego na funerária, minha única preocupação era o cheiro dos caixões e o silêncio abafado daquele lugar. Mas logo percebi que havia algo muito mais perturbador ali. Algo que não estava à vista, mas que se escondia nas sombras e nos sussurros da noite. A morte não é o fim, e eu sou a prova disso. Era uma funerária antiga, quase esquecida pelos moradores da cidade. O prédio, com suas paredes de tijolos manchadas pelo tempo, exalava uma sensação de abandono, como se estivesse à espera de algo que jamais chegaria. O interior era igualmente sombrio. Longos corredores de madeira rangente, iluminados apenas pela luz fraca das lâmpadas penduradas no teto, e o ar denso, impregnado de um cheiro agridoce de flores mortas e cera. Eu, Lucas, um jovem de 18 anos, precisava do dinheiro e, por isso, aceitei o trabalho como assistente naqueles primeiros meses de verão. Eu não sabia o que me aguardava. À noite, o local ganhava vida de uma maneira diferente. Os sussurros que vinha da sala dos corpos, o peso do silêncio, tudo parecia normal para os outros funcionários,
Mas eu, que era novo, não conseguia entender a sensação de que algo estava errado. Algo que eu não sabia se queria descobrir. Nos primeiros dias, tudo parecia ser apenas uma rotina mórbida. Preparar os corpos, garantir que os caixões estavam prontos e os familiares podiam ter um último adeus. Mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Às vezes, ao passar pelos corredores, tinha a impressão de ouvir passos atrás de mim, embora estivesse completamente sozinho. Outras vezes, sentia uma pressão no ar, como se alguém estivesse me observando, mesmo que não houvesse ninguém por perto. Tentei ignorar esses sinais, convencendo a mim mesmo de que eram apenas minha imaginação, mas algo dentro de mim sabia que estava enganado. O mais desconcertante era o espelho na sala dos preparos. Um grande espelho antigo, emoldurado com madeira escura, que refletia tudo, mas que, de algum modo, nunca refletia o que estava diretamente à sua frente. Quando ficava perto dele, não importava o que eu fizesse. O reflexo parecia distorcido, como se algo o estivesse manipulando. Nos primeiros dias, pensei que fosse uma falha na luz ou um truque do meu cansaço, mas então as coisas começaram a ficar ainda mais bizarras. Um dia, ao ir verificar o espelho, vi algo que não podia ser real. Era um vulto, uma sombra escura que se movia no reflexo e antes que eu pudesse entender o que estava vendo, ela desapareceu. A essa altura, o medo já havia tomado conta de mim e eu sabia que algo estava muito errado naquele lugar. Eu só não sabia ainda o quão profundo esse erro poderia ir. Foi em uma noite chuvosa que tudo se descontrolou. Eu estava sozinho na funerária, uma noite comum de trabalho, sem ninguém por perto, quando ouvi um som vindo do andar de cima. Primeiro, pensei que fosse o vento, mas então o som se repetiu. Uma batida pesada, quase como se algo estivesse arrastando algo ao longo do chão. A curiosidade, misturada com o medo, me empurrou para investigar. Subi lentamente as escadas rangentes, o som cada vez mais alto, como se estivesse me chamando. Cheguei até a sala de preparação dos corpos, onde o ar estava mais denso que nunca. As luzes piscavam e o ambiente parecia mais opressor, mais sombrio. A batida vinha de dentro de um dos grandes armários refrigerados, onde os corpos eram armazenados temporariamente. O medo me paralisou por um momento, mas algo me fez abrir a porta. Quando eu a puxei, uma onda de frio me envolveu, e então vi. Dentro do armário não havia apenas um corpo, havia dois. Um deles estava em um estado de decomposição muito avançado, com os olhos abertos, vidrados, olhando fixamente para mim. Mas o mais terrível era o segundo corpo, de um homem que de algum modo parecia vivo. Ele me encarava, seus olhos se movendo lentamente, focando diretamente nos meus. O ar se tornou gelado e eu não consegui mais respirar. Foi quando ele falou: "Você não deveria estar aqui." A voz era rouca, abafada, como se estivesse vindo de uma caverna profunda. Antes que eu pudesse reagir, o corpo em decomposição estremeceu, levantando-se lentamente, como se fosse um zumbi de algum pesadelo. Mas não era um pesadelo, era real. Eu tentei correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. O corpo em decomposição avançava de forma lenta e errática, enquanto o outro homem apenas me observava. Seu olhar era pesado, profundo, como se soubesse algo sobre mim que eu mesmo desconhecia. Meu coração martelava no peito e minha respiração estava curta. Eu queria gritar, mas não conseguia. Foi então que a porta da sala de preparação se abriu com um rangido longo e arrastado. Sr. Alberto, o dono da funerária, surgiu na entrada. Mas ele não parecia surpreso com a cena à sua frente. Sem pressa, caminhou até o cadáver em movimento e, com um gesto quase delicado, empurrou-o de volta para a maca. O homem que antes me encarava baixou a cabeça, como se fosse apenas mais um funcionário obedecendo ordens. "Volte ao seu lugar", murmurou Alberto, e o morto obedeceu. Simples assim, como se tudo aquilo fosse apenas parte de uma rotina que ele repetia há anos. Eu mal conseguia respirar. Meu olhar se alternava entre ele e os corpos. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa.
Apenas o silêncio pesado preenchendo a sala. Algo errado, Lucas? Ele me olhava agora. Seu rosto trazia um sorriso quase imperceptível, mas seus olhos diziam outra coisa. Algo que me fez perceber que minha presença ali nunca foi um acidente, que talvez esse trabalho nunca tivesse sido apenas sobre caixões e velórios. E naquele momento, uma certeza me atingiu com força. Eu precisava sair dali, mas será que me deixariam? Depois daquela noite, nunca mais voltei à funerária. Saí sem olhar para trás, sem pedir explicações. Mas a sensação de que algo continuava me observando nunca desapareceu. Algumas noites, acordo com o som de passos distantes dentro da minha própria casa. Outras vezes, sinto um cheiro leve de cera e flores mortas no ar, mesmo sem nenhum motivo. Eu nunca contei a ninguém o que vi naquela funerária, nem mesmo quando tentaram entrar em contato comigo depois que desapareci sem aviso. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que existem lugares que nunca deveriam ser explorados e segredos que jamais deveriam ser descobertos. Se gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para mais relatos sombrios. E me diga nos comentários, você já sentiu que algo te observava no escuro?